No programa de hoje eu estou recebendo o professor Pedro Trengrauser. Pedro, vamos falar um pouquinho agora sobre Copa do Mundo de 2014. Como é que foi a sua participação? Bom, eu fui consultor da ONU para questões relacionadas à Copa e atuei junto ao governo federal, principalmente na questão da legislação que o Brasil precisou adequar para a Copa do Mundo. Também fui consultor de grandes empresas como Ambev, Oi, Coca-Cola, Hyundai, Itaú, nas estratégias que essas empresas adotaram na Copa do Mundo, principalmente em relação aos eventos de exibição pública. Eu, na época, acreditava e continuo acreditando que a Copa do Mundo no Brasil ela tinha que acontecer fora dos estádios, porque não cabia muita gente nos estádios. Para levar a Copa do Mundo para todo mundo, só fazendo eventos de exibição pública do país inteiro. Então a gente tentou organizar, junto a essas empresas, um esforço enorme para levar a Copa do Mundo para todo mundo, fazendo esses eventos de exibição pública. Tentamos, em 2013, testar esse conceito, porque na Copa das Confederações, geralmente, não se tinha eventos de exibição pública. Nós fizemos um no Rio de Janeiro, um em Belo Horizonte, na Praça da Estação, e um em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, para testar esse conceito das empresas em conjunto, levando eventos de exibição pública para várias cidades. Infelizmente, nós tivemos aí uma série de manifestações que atrapalharam muito esses eventos e as empresas, elas se retraíram. E em 2014, que a gente tinha o plano de levar esses eventos, pelo menos, para 100 cidades com mais de 200 mil habitantes no Brasil, acabou tendo que ser modificado, porque a única empresa que se manteve firme no compromisso de fazer a melhor Copa do mundo, para todo mundo, foi a Ambev. E a gente, então, fez eventos em 700 cidades, mas foram 700 cidades muito pequenas, em locais muito remotos. Quase que mudamos o conceito. Ao invés de fazer nas 100 cidades com mais de 200 mil habitantes no Brasil, fizemos em 700 cidades que, sinceramente, ninguém lembraria, como o Brejinho de Nazaré, que ficava a 700 quilômetros da cidade-sede mais próxima, porque a gente acreditava que qualquer campinho podia ser um Maracanã e toda cidade podia ser uma cidade-sede. Por isso que a gente tentou fazer esse esforço. Foi um sonho grande que, bem ou mal, aconteceu de uma forma diferente do que a gente tinha imaginado, mas valeu a pena. Trabalhar num evento como esse traz muita responsabilidade, né? Mas qual a bagagem que você traz desse trabalho na Copa do Mundo? Bom, a gente aprende principalmente com os erros. Acho que o primeiro grande erro do Brasil foi não ter definido uma agenda própria na Copa. O Brasil passou 6, 7 anos atendendo o que a FIFA pedia, ao invés de pensar naquilo que deveria fazer para aproveitar a Copa do Mundo no país. Por exemplo, a Copa do Mundo passou por aqui e deixou o futebol brasileiro para trás. O nosso principal problema hoje no futebol brasileiro é o calendário. Por quê? Porque os clubes jogam muito e faturam pouco. E jogam muito porque acabam fazendo a participação em campeonatos muito ruins, como é a Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana e alguns campeonatos estaduais. Mas, ora, nós nunca teremos condições de disputar com a Champions League enquanto o nosso campeonato continental reunir apenas os 10 países da América do Sul, que são 10 países pobres, à exceção do Brasil. O Brasil é a grande locomotiva. Enquanto na Europa você tem economias grandes se unindo num campeonato grande, como é o caso da Inglaterra, da Alemanha, da França, da Espanha, da Itália, no Brasil, essa Copa Continental que a gente tem, tanto a Sul-Americana quanto a Libertadores, só o Brasil tem recursos consideráveis. O resto é realmente, enfim, são países que não têm tanta condição econômica. Nós precisamos pensar num campeonato que vai do Canadá ao Chile, porque é que o continente americano é o único continente dividido na FIFA. A UEFA reúne 50 e poucos países, a Confederação Africana de Futebol, 50 e poucos países, a Asiática, também 50 e poucos países. Por que nós não podemos ter uma confederação que reúna 40 e poucos países, do Canadá ao Chile, e faça uma competição continental, permitindo que o futebol brasileiro desenvolva mercado nos Estados Unidos. O PIB dos Estados Unidos é maior do que o PIB da Europa toda somada. Nós temos, então, a oportunidade de pensar numa competição continental com o maior mercado do mundo.
Por que é que não fazemos isso? Porque existem uma série de interesses regionais se sobrepondo a esse interesse global. Os interesses daqueles que mandam no futebol da América do Sul e não querem abrir mão desse feudo. Porque, repara, vamos olhar a próxima Copa do Mundo com 40 e poucos países, como a FIFA vai fazer. A Conmebol, que tem 10 países, vai ter 6 vagas e meia. Vai ser mais difícil ficar de fora da Copa do que garantir uma vaga aqui na América do Sul. E eles não querem abrir mão disso. Mas isso é uma anomalia. Ou a gente reúne o continente americano e permite que os clubes desenvolvam o mercado lá fora, ou então a gente continua sofrendo uma globalização de mão única, onde os clubes europeus têm mercado aqui, a Champions League tem mais audiência no Brasil do que o futebol brasileiro, os jogos da Champions League são exibidos em salas de cinema no Brasil e os clubes brasileiros não têm mercado lá fora. Você até consegue achar uma camisa da seleção brasileira no exterior, mas não consegue comprar a camisa de um clube. E isso é um absurdo. Nós precisamos de uma competição continental de verdade, porque senão não dá para competir. Ok, Pedro, a gente vai fazer mais uma rápida parada. E no próximo bloco nós vamos falar sobre Copa do Mundo de 2018. O Jornal da 7 volta já.